Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia sagrado do Shabbat e bendizemos a Hashem por chegarmos no 7º dia de Pesach, 6º dia de Omer, e estarmos aí, né, aprendendo, refletindo, meditando acerca dos ensinamentos que nós temos sobre Pesach, bem como a respeito da contagem de Omer, que daqui a pouco falaremos mais um pouco sobre Sefirat HaOmer. E, além disso, temos o fundamental, que é as leituras diárias da nossa semana especial de Pesach. Até o pôr do sol de hoje, nós estamos aí no 7º dia de Pesach, e estamos também no Shabbat e no 6º dia de Omer. A partir do pôr do sol de hoje, nós entramos no 8º dia de Pesach. E hoje nós não temos a Havdalah, que é a separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Porque com o pôr do sol de hoje, nós entramos no 8º dia de Pesach. E a Havdalah, ela será amanhã, no primeiro dia da semana, no final do 8º dia de Pesach, ao pôr do sol. Então nós estaremos fazendo a Havdalah e estaremos aí encerrando a semana especial de Pesach. Lembrando que em Jerusalém a festividade de Pesach, ela é de um dia e ela vai durante 7 dias, uma semana inteira. Fora de Jerusalém, fora de Israel, a festividade de Pesach, ela são de 2 dias, e a semana de Pesach, ela se conclui no 8º dia de Pesach. Por isso, também temos o 8º dia de Pesach. E como é Yom Tov, né, um dia especial, amanhã todo mundo judaico estará fazendo a Havdalah em todas as nações, né, os judeus estarão fazendo também a Havdalah ao pôr do sol de amanhã. E unidos neste objetivo, juntos nós estaremos então fazendo a Havdalah junto com o nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus, o povo judeu, entre as nações que se encontram, fazendo o 8º dia de Pesach e no seu encerramento a Havdalah, ok? Então, por isso, nós não realizamos hoje a Havdalah normal no final de Shabbat, ok? Hoje nós estamos no dia 3 do mês de abril do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 21 de Nissan do ano 5781. Hoje também nós estamos a 197 dias do ano 5781. Então nós temos aí a nossa gota de sabedoria com o nosso Rebbe Menachem Mendel, de número 197, aprendendo, né, os seus ensinamentos. Ontem nós falamos, né, a respeito de Jacó, né, cavar poços entre os corações das pessoas para que pudesse ter aquela conexão com a centelha divina. O Rebbe, enquanto estava à vista aos nossos olhos, ele cavava poços, né, tanto nos corações judaicos como nos corações não judaicos. E ele continua escavando, né, esses poços nos corações através dos seus ensinamentos. E por isso nós sempre falamos aqui. Vamos ver o que o Rebbe tem para nós, para ensinamento e instrução no dia de hoje? Então, nesse sentido, né, a partir do momento que o Rebbe ele se ocultou às nossas vidas, à vistas, né, então o Rebbe ele continua falando conosco através dos seus ensinamentos, através da sua sabedoria, e nós podemos ter essa conexão ouvindo, lendo, aprendendo e executando realmente os seus ensinamentos.
Então, por isso, na graça de Hashem, vamos então para a nossa gota de sabedoria de hoje, de número 197. Então, o Rebbe fala conosco da seguinte forma: tudo que existe é ele e você. Tudo que existe é ele e você. Todo o restante é apenas interface. Tudo o que existe em seu mundo refere-se à conexão com o seu Criador. E é sempre um dos 3 casos seguintes que há essa conexão ou preocupação ou busca. E diz assim: primeira questão, uma conexão a ser alcançada. Essa é a busca. Segunda, uma desconexão a ser evitada. Esta é aquela questão, evite. Terceira, ou um campo neutro, esperando que você o transforme numa conexão. Aqui nós temos então o campo neutro para a busca e o encontro. Mas se alguma coisa não fosse parte de seu propósito, ela não existiria em seu mundo. Então, quando o Rebbe diz que tudo que existe é ele e você, as demais questões, ou o restante das questões, é apenas uma interface. O importante é essa conexão, você e Deus. Essa é a primeira questão que precisa nortear as nossas vidas. Depois, o Rebbe diz assim, dentro desse escopo, tudo que existe é ele e você. Então, o Rebbe diz, tudo que existe em seu mundo, esse mundo que diz aqui é você, eu, cada um de nós. Então, tudo o que existe em seu mundo refere-se à conexão com seu Criador. Então, o nosso mundo, ou seja, a nossa existência, a nossa vida, ela precisa ter exatamente essa referência, esse norte, esse foco, a conexão com o nosso Criador. E quando o Rebbe diz tudo que existe é ele e você, é porque ninguém pode buscar a Deus por você. Ninguém pode conectar Deus por você. Ou seja, cada um precisa buscar essa conexão. Cada um precisa buscar esta ligação, essa conexão com Deus. Então, por isso que fala que todo o restante é uma coisa secundária. Porque se você, de fato, tem essa conexão com Deus, esse é o principal. Esta é a essência da sua existência. É aquela questão, qual é o sentido da minha vida? O sentido da minha vida é estar em conexão com Deus. Porque se eu perder a minha conexão com Deus, a minha vida não tem sentido. E dentro disso, então, o Rebbe continua instruindo. Tudo que existe em seu mundo refere-se à conexão com seu Criador. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele chama-nos a atenção dessa seguinte forma, tudo que existe no seu mundo, tudo aquilo que se refere a você, tudo aquilo que é e que está ligado à tua vida, tudo, sem exceção, refere-se simplesmente a uma conexão com o Criador. Então, a tua vida, ela tem que ter essa referência, ela tem que ter esse norte, ela tem que ter esse foco. Tudo na tua vida tem que ter esse foco. Ou seja, eu respiro, é uma conexão com Deus e precisa ser uma conexão com Deus. Graças te dou, Hashem, pelo fôlego de vida, pelo oxigênio que eu posso respirar ainda nesse tempo que eu chamo hoje. Ao levantar, ao andar durante o dia, tudo aquilo que estiver ligado a você, tudo aquilo que estiver ligado ao seu mundo,
precisa ter esta conexão com Deus. Ou seja, o que o Rebbe nos chama a atenção aqui, ele quer dizer para nós o seguinte, nada, absolutamente nada na nossa vida não pode ter desconexão com Deus. Senão você perde o sentido e o propósito da tua vida. E ainda ele nos acrescenta sobre 3 casos seguintes que nós precisamos ter esse foco. O primeiro ele diz, uma conexão a ser alcançada. Ou seja, essa busca nossa para com Deus, para uma conexão com Deus, é algo que precisa ser alcançado constantemente. É uma busca diária, cada segundo, cada milésimo de segundo da nossa existência, nesse tempo que nós chamamos de hoje. A segunda questão, uma desconexão a ser evitada. Ou seja, no nosso dia a dia, em cada milésimo de fração de segundo que nós temos de vida, uma coisa que nós temos que ter preocupação é não perdermos a conexão com Deus, ou seja, uma desconexão com Deus a ser evitada. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Entre elas, por exemplo, aquilo que pode nos trazer uma desconexão com Deus. Um nervoso, uma ira, uma raiva, por exemplo, certo? Eu procurar fazer aquilo que eu quero, buscar aquilo que é para mim importante e deixando outros em segundo plano. Ou seja, essa desconexão a ser evitada é quando nós fortalecemos a nossa alma animal, o nosso ego, e nós procuramos satisfazer o nosso ego. Então essa é uma desconexão. E isto, segundo o Rebbe, diz que esta segunda questão é uma desconexão a ser evitada. Então a nossa vigilância, a nossa prudência, ela é constante e diária. Ou seja, nesta batalha não há tempo de sombra e água fresca. A terceira questão ele diz, um campo neutro, esperando que você o transforme numa conexão. É aquela questão de ficar assim, entre aspas, paz e amor, e ficar lá na sombra, água fresca, não quero problema, não quero guerra, quero ficar numa boa, por isso aí, brother, paz e amor, brother, então é um campo neutro, eu não quero me envolver, eu quero ficar neutro, deixa as coisas seguirem aí o seu caminho natural, eu vou seguindo a correnteza numa boa, ou então aquela famosa expressão, eu vou ficar em cima do muro. Eu não sou a favor de nem A e de nem B, e muito pelo contrário, Então, é um campo neutro. Então, esse campo neutro em que às vezes as pessoas se colocam, esse campo neutro, diz o Rebbe, esperando que você o transforme numa conexão. Então, estar em campo neutro não é bom. Estar no campo neutro significa que você está à mercê de qualquer força negativa, destrutiva, e pode trazer sérios danos para a sua vida. Por isso, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele dá tempo, protegendo os neutros, para que Ele possa buscar essa conexão e transformar esse campo neutro numa conexão com Deus. E essa conexão com Deus não significa que você seja passivo, que podem fazer de você gato e sapatos, que podem chegar os perversos, os tolos, os imbecis desta vida
e querer limpar, né, os seus sapatos sujos e imundos em cima de você. Não, de forma alguma. O filho do rei, ele sempre está pronto para a batalha. O filho do rei, ele sempre está pronto para honrar, né, o seu pai, o seu rei. Por isso, a expressão Avino Malkeinu é nosso pai e nosso rei. Então, o verdadeiro filho, ele está sempre pronto a estar aí pelejando pela causa do seu pai, do seu rei, pela honra do seu pai e do seu rei. Então, termos uma vida religiosa, como Benei Noach, não judeus, não significa que nós somos capacho dos outros e muito menos palhaço dos outros. Por isso que realmente o povo de Hashem, os não-judeus entre as nações que abraçam a fé monoteísta, não é uma massa de manobra. É um povo inteligente, como é o seu irmão mais velho, o primogênito de Deus. É um povo inteligente, é um povo que sabe discernir as coisas, que sabe a diferença entre o braço direito e o braço esquerdo. Sabe a diferença entre a misericórdia e a severidade. Então, por isso, né, a nossa jornada, ela é uma jornada diária no meio desse campo de batalha que nós estamos enfrentando aí no nosso dia a dia, né? Mas se alguma coisa não fosse parte de seu propósito, ela não existiria em seu mundo. Então aqui nesse conselho final do Rebbe, ele diz assim, ó, preste bem atenção nesse detalhe. Mas se alguma coisa não fosse parte de seu propósito, então não existiria em seu mundo. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que chega a você tem um propósito. Tudo aquilo que acontece com você tem um propósito. Tudo aquilo que se relaciona a você tem propósito. Porque se não tivesse propósito, então ela não existiria no seu mundo. Ou seja, ela não chegaria a você. Então eu te pergunto, é por acaso? Ou melhor, vamos mudar o ritmo da pergunta. É sem conexão? É sem objetivo, é sem propósito que os dias em que as nações estão vivendo diante dessa pandemia, corrupção, onde nós estamos vendo aí a olhos vistos os faraós da modernidade escravizando pessoas, ameaçando de prisão e morte as pessoas, onde nós estamos vendo a olhos vistos perversas lideranças políticas matando as pessoas num plano chamado de poder. Quantos vídeos que estão aí nas mídias sociais, porque as mídias, a imprensa oficial, que é chamada da imprensa marrom, roxa, preta e por aí afora vai, essa imprensa que dá vergonha e não publica verdades, publica mentiras em nome de poder, em nome daquele que paga mais. Então, por isso que você vê verdades nas mídias sociais independentes. E nós estamos vendo inúmeros vídeos onde as vacinas, que o povo tanto quer vacina, as vacinas estão sendo distribuídas e tem aí um déficit, né, grande, violento, de vacinas distribuídas e de um déficit violento de não aplicadas. Por que que certos governos e certos prefeitos não estão fazendo a vacina? Quantos
chamados profissionais da saúde, que estão vídeos correndo por aí afora, que finge que dão a vacina e não dão a vacina. Muitas delas jogam a vacina no chão, ejetam no chão a vacina e não aplica nas pessoas. Que tipo de profissionais são esses? Quem está mandando fazer isso? Quem está mandando fazer com que eles finjam que dão a vacina e não dão a vacina? Por que querem que as pessoas morram? Vários vídeos também passando por aí, pessoas vivas sendo empacotadas dentro dos famosos sacos pretos, e já médicos, certos profissionais da saúde, participando dessa carnificina. Pessoas que estão sendo entregues aos familiares dentro de um caixão lacrado, proibido de abrir. As pessoas vendo pelo visorzinho lá que aquele seu ente querido está respirando, que está vivo dentro daquele caixão. E os familiares, numa ousadia de coragem, pegam o caixão do carro fúnebre, levam para dentro do hospital, aí abrem o caixão ali dentro do hospital e mostram para eles que aquela pessoa está viva e não morta. Por que você acha que neste tempo nebuloso, nesse tempo em que uma escuridão perversa está pairando sobre as nações e principalmente o nosso país, por que isso está acontecendo aos nossos olhos? Por que chegou até nós? Porque tem propósito para nós. Nós, ao abraçarmos a fé monoteísta, com fundamento judaico, o verdadeiro monoteísmo, a crença no único e verdadeiro Deus, o único Criador, o único Salvador, que antes e depois dele nenhum Deus se fez ou se formou. Ele é o único Deus e único Salvador. A partir desse momento que nós abraçamos essa fé, não é para sermos covardes e medrosos, mas é tempo de nós resgatarmos o nosso povo, os não-judeus entre as nações. Nós temos responsabilidades para com as nações, por isso que nós somos não-judeus entre as nações. Nós temos a nossa liderança rabínica, no caso nosso específico, o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Mas nós, como não-judeus entre as nações, nós temos responsabilidade para levar a luz e a verdade para as pessoas. Se elas não querem se libertar, é problema delas. Mas a nossa responsabilidade é levar luz e verdade. Por isso que o nosso povo, Benei Noach, o nosso povo monoteísta com fundamento judaico, nós não somos um povo de massa de manobra, que se deixa levar pelas falsidades, pelas falsas informações. Não se deixam dominar pelas lideranças perversas que querem o mal e a escravidão. Veja o que está acontecendo com certas lideranças políticas. Tiram o direito do trabalho, tiram a dignidade de ganhar o seu salário e de levar com dignidade o seu pão de cada dia para a sua casa. Subjugam a uma ditadura. E depois vem se comportando como se fosse um paizão, distribuindo cestas básicas, como certo governador está fazendo por aí afora. Perverte o direito do povo
subjuga o povo, humilha o povo, tira a sua dignidade e depois estende a mão da esmola para que o povo seja escravizado. Exatamente uma das grandes teses do socialismo comunista. Tire tudo do povo, subjuga, oprima o povo. Depois você dê a ele migalhas de pão e eles vão beijar a tua mão e se subjugam a ti, ao governador ditador. Essa é a teoria, a tese e é a lição que os ditadores se aplicam a fazer desde a antiguidade, como o Faraó fez com o povo judeu no Egito. E por isso, nós temos esse compromisso com o nosso povo não judeu, nos 4 ventos da terra, de norte, sul, leste e oeste, entre as nações. Então, finalizando a gota de sabedoria do Rebbe, mas se alguma coisa não fosse parte de seu propósito, ela não existiria em seu mundo. Chegou no nosso mundo, está às nossas portas. Não podemos fazer de conta que nada está acontecendo, que nós estamos no país da Alice das Maravilhas. Não. Disse Moshe ao faraó, disse Deus, o nosso Deus, deixa sair o meu povo para me servir. E essa é a mensagem que nós temos que levar, precisamos levar. Estamos no tempo de Pessach, estamos dentro da contagem de Omer, e nesse sentido nós precisamos estar aí, levando esta palavra. Doa a quem doer, e que sejamos dispostos também, a estarmos aí nesse espírito de ousadia e coragem para podermos levar em frente essa mensagem que Deus tem confiado a cada um de nós. Se chegou a nós neste tempo, é porque tem propósito. Deus tem propósito. Ele confiou a você, a cada um de nós, realmente nesses tempos, levarmos cada vez mais o conhecimento da luz de Deus, da luz da sua Torá. Levar as pessoas, ao nosso povo não judeu, a luz da liberdade. Então, por isso, vamos cumprir, entre tantas missões que nós temos, essa missão também que nós temos diante de nós aí, ok? Então, vamos lá. Hoje nós estamos então no 7º dia de Pessach. A nossa aliá de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 13, a partir do verso 17, e vamos até o capítulo 15, verso 26, A nossa é o 7º dia de Pessach e é o 6º dia da contagem de Omer, E dentro disso daí, nós vamos fazer daqui a pouco também a nossa contagem de Omer, ok? Após a nossa leitura, após a nossa leitura de Shemot, para nós finalizarmos a nossa aliá de hoje, nós estaríamos trazendo aqui uma reflexão dos ensinamentos dos nossos sábios, que tem como tema assim: o poder não está nas mãos dos homens. O poder não está nas mãos dos homens. Ok? Daqui a pouco. Baruch Hashem, nós estamos aí, com a Juraci Maria. Shabbat Shalom, Juraci, direto de Buenos Aires, Argentina. Alau. Shalom para ti, Shabbat Shalom para ti, para a família aí em Buenos Aires. Nós temos aí a Luciana de Marília, nossa região. Temos a Marli de Espírito Santo, Vitória Espírito Santo. Temos aí também quem? Deixa eu ajeitar aqui o zóio de vidro, porque é duro, viu?
Temos a Donária, Lisboa, Portugal. Temos a Carla de Costa, Vila Velha, Santa Catarina. O Luiz Ribeiro, lá de... Luiz Ribeiro é Itaquera, Grande São Paulo, né? A Irani, que também está aí conosco. A Irani, não lembro a sua cidade, Irani, desculpa. Nós temos aí o Everton, né? De Campinas, que está aí. O José Hélio, se não me engano é Paraná, né? Não, é José Hélio de interior de São Paulo, aqui Silveiras, se não me engano a cidade, né? O José Hélio, Baruch Hashem. Temos aí quem mais que está conosco aí? Dá um shalom aí, gente, para eu poder ver o nome. O Simoniel Delmiro, Monte Alto, São Paulo. Baruch Hashem, Simoniel. Fez aniversário esses dias aí, né? Mazal Tov, que o Eterno renove as bênçãos e a graça sobre a tua vida e família também, ok? Quem mais que nós temos aí, gente? Vão dando um oi aí para a gente poder falar aqui, ok? Vamos ver o que nos fala hoje o Paulo Xavier, aqui de Pirajuí, na nossa região Bauru, também está aqui conectado, né? Ok. Vamos então para o Emerson. Desculpa, Emerson, eu mudei o seu nome. O Emerson Pereira, de Campinas, né? Emerson. Shabbat Shalom para você, família, aí em Campinas, Emerson. Baruch Hashem. A Nadir Pereira, né? A Nadir Pereira, Shalom. Vamos ver o que nos fala sobre Sefirat HaOmer, né? Ontem nós paramos sobre o comentário de Sefirat HaOmer. A contagem da Sefirá, que segue o êxodo do Egito, é um processo que devemos continuamente recriar em nossas vidas, de forma a alcançarmos nossa verdadeira liberdade pessoal. Então nós encerramos ontem, né, com esse comentário, e hoje, né, para podermos entrar na contagem do Homer, os atributos emocionais da Sefirá. Então, primeiramente, a palavra hebraica Sefirá, ela tem inúmeros significados, né? O famoso cabalista Ramak, que é o Rabi Moshe Cordovero, falecido em 1570, em sua obra monumental, O Pardes, ele escreve, né? Os níveis de interpretação da Torá, desde o mais simples até o mais profundo, né? Escreve que a Sefirá significa tanto mispar, que significa número, quanto sipur, que significa narração ou relato. Uma terceira raiz ainda de Sefirá, ela também diz sapir, que significa safira, que é aquele cristal translúcido que brilha com esplendor. Então, contar a Sefirá ilumina os diferentes aspectos de nossa vida emocional. Os dias de Sefirá nos contam uma história, a história de nossas almas. Então, dentro da contagem de Homer, Sefirá HaOmer, né? Contar, narrar, relatar, números, que são 49 dias, certo? Nesse sentido. E também safira, né? Uma pedra brilhante, uma pedra preciosa. Então, dentro desses aspectos, tudo está relacionado à nossa vida emocional. E por isso, os dias de Sefirá, os dias da contagem de Homer, os 49 dias, contam uma história. Qual é a história? A história de nossa alma, certo? Então, quando você entra na contagem do Homer, e cada dia tem uma história a ser contada, um relato a ser dito, perguntas que se referem especificamente à história das nossas almas, né?
Então, o espectro da experiência humana se divide em 7 emoções ou 7 qualidades, conhecidas no plural como Sefirot. Cada uma dessas 7 qualidades, por sua vez, são subdivididas em outras 7. Então, 7 subdividida com 7 fica 7 vezes 7. 7 vezes 7 dá um total de 49. Portanto, são 49 dias a contagem do homem. Então, portanto, segundo os nossos sábios, eles dizem assim: cada dia no tempo tem uma vida própria. Um dia é um fluxo peculiar de energia esperando ser adicionado e canalizado para dentro da fibra do ser do homem ou do ser humano, certo? Então, cada dia no tempo tem uma vida própria, ou seja, a tua vida hoje, ela é de fato peculiar, ímpar, bem diferente do dia de ontem. Às vezes você pensa que a sua vida hoje, ela está sendo igual ao de ontem, e na realidade não. Cada dia no tempo tem uma vida própria. A vida de ontem foi, já não é. A vida de hoje, que é a de amanhã, o nome já diz, amanhã. Certo? Um dia é um fluxo peculiar de energia, ou seja, cada dia há um fluxo ímpar, peculiar, sem igual. Portanto, cada dia Deus concede a cada um de nós um fluxo de energia especial que não é o mesmo de ontem e não será o mesmo de amanhã. Esse é o nosso Deus. Por isso que os sábios falam que Ele continua criando. Ele não parou de criar as coisas, mesmo Ele continua criando a sua vida. Ou seja, numa linguagem simples para entendermos, ontem você nasceu de manhã e à tarde você foi adulto. Hoje você voltou a ser uma criança pela manhã e você está crescendo durante o dia. E ao chegar o fim do dia, você se torna um adulto. Aí você vai dormir. Quando você dorme, você, no sentido em que os sábios dizem, quando nós dormimos, é como se nós morrêssemos. Por isso que a nossa alma, ela nos deixa e vai prestar contas diante de Hashem. E quando de manhã nós nos despertamos, então Ele está nos devolvendo o fôlego de vida. Por isso que nós fazemos o Modeh Ani, agradecendo a Deus por Ele ter nos restituído a nossa alma com piedade dentro de nós. E nós voltamos à vida. Você acabou de nascer. Você voltou a ser um bebê. Consegue entender isso? Leva para o lado espiritual, ok? E dessa forma, então, né? Cada dia um fluxo peculiar de energia esperando ser adicionado e canalizado para dentro da fibra do ser, do nosso ser. Então, por isso, você precisa pegar esse fluxo ímpar, porque cada dia ele é ímpar, não tem igual. Cada dia é ímpar de energia que Deus nos concede. E procura adicionar isto e canalizar isso para dentro de você, dentro da tua alma divina, e viver realmente a intensidade desta vida que Deus está te concedendo no dia de hoje. E por isso a Sefirá, ela está ligada diretamente às nossas emoções. Por isso as nossas emoções, elas têm que estar exatamente com a sua energia canalizada e adicionada na nossa alma divina, para que nós não sejamos como a palha ao vento, que vai para lá, para cá, para lá e para cá. Não tem consistência, não tem firmeza, certo? Então, um exemplo simples. Tem pessoas que dizem assim,
Eu não gosto de conversar com pessoa X, porque aquela pessoa é muito negativa. Ela começa a falar bem, daqui a pouco ela está falando mal. Ela começa a falar de uma forma positiva, daqui a pouco ela está falando de uma forma negativa. Então eu não sei qual que é a dela, né, dessa pessoa. Eu não sei se ela é boa ou é má, se ela é positiva ou negativa. Muito pelo contrário, nenhum dos dois e por aí afora vai, né? Um campo neutro, como diz o nosso Rebbe. Então, é exatamente essa questão. E outras pessoas dizem assim, puxa vida, eu gosto de falar com tal pessoa, porque aquela pessoa, pode estar o mundo desabando, está sempre sorrindo, sempre positiva, sempre falando algo bom, algo para cima. Eu estava muito para baixo, eu comecei a conversar com aquela pessoa elevou, né, aquela famosa expressão, elevou o meu astral, né? Então é exatamente essas diferenças que tem aí. Por isso, os sábios dizem, dentro do campo da Sefirat HaOmer, a contagem do homem, como diz o nosso Rabi Moshe Cordovero, Ramak, né? Então, essa energia peculiar, ela está esperando ser acionada e canalizada para dentro do nosso ser. É a sua responsabilidade levar isso para dentro de si. Portanto, cada um dos 49 dias de Sefirá ilumina uma das 49 emoções. A energia de cada dia consiste em examinar e refinar sua emoção correspondente. Após aperfeiçoar e purificar todas essas 49 dimensões, nós estamos completamente preparados para o Matan Torah. Matan Torah, que é o quê? A entrega da Torá, a festividade de Shavuot. Pois é aí então que estaremos em sincronia com os 49 atributos divinos, dos quais emergem os atributos humanos. Ou seja, as nossas 49 emoções, né? Você achava que tinha algumas emoções, né? E às vezes você contava 1, 2, 3, 4, começava a chegar no 5, ficava difícil de achar alguma coisa a mais. Agora você está sabendo que existem 49 emoções, né? E essas 49 emoções estão ligadas exatamente aos 49 atributos que nós podemos encontrar em Deus, os atributos divinos. Então, portanto, né, os 7 atributos emocionais, eles são conhecidos, no hebraico diz assim, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Esses sete atributos emocionais, eles estão ligados também às 10 Sefirot, às 10 emanações de Deus, certo? Então, por isso, nós temos aqui os 7 atributos emocionais ligados diretamente ao ser humano. Então, como faz parte das 10 Sefirot, das 10 emanações de Deus, as 10 manifestações de Deus, entre eles os 7, certo? Esses 7 atributos emocionais, que eles divididos em si, né? Melhor dizendo, né? Multiplicado em si por 7, nós temos 49 atributos divinos, 49 emoções do ser humano. Dentro disso, Hesed, ele corresponde exatamente ao quê? Amor e benevolência. Gevurah, justiça, disciplina, restrição e temor. Tiferet está ligado à beleza e harmonia e compaixão. Netzach, persistência, firmeza e ambição. Hod, humildade e esplendor. Yesod, vinculação e fundamento. E Malchut, nobreza, soberania e liderança. Então esses são aspectos dos 7 atributos, ou as qualidades dos 7 atributos emocionais, que durante a contagem de Homer nós vamos aprendendo no dia a dia o que isso
se refere. Então vamos à contagem do Homer para hoje, ok? Então, conte o Homer. Hoje são 6 dias de Homer. Então nós estamos em Yesod Shebechesed, que significa compromisso na bondade. Para que o amor seja eterno, é necessário um compromisso. Um senso de união que torna o amor verdadeiro pelo esforço conjunto. Amor eterno requer uma conexão íntima, proximidade e apego, de tal forma que beneficie ambas as partes. Esse vínculo produz frutos, os frutos nascidos de uma união saudável. Ou seja, compromisso na bondade. O amor verdadeiro, né, como nós vimos esses dias aí, né, no aspectos com referência ao amor, nós vimos aí o aspecto do amor no amor. Nós vimos aí sobre a questão que o amor ele é respeitoso, né? O amor é saudável, o amor verdadeiro ele é harmônico, ele traz harmonia, né? Em todos os níveis de relacionamentos humanos, né? Do ser humano para com o seu próximo, sejam amigos, sejam irmãos por parte de pais, né? Sejam parentes, sejam amigos, vizinhos, o relacionamento do marido à esposa, do namorado, da namorada, né? De pais para filhos, filhos para pais, de professores para alunos, alunos para com professores, e assim sucessivamente. É o relacionamento do ser humano para com o seu próximo, ok? Então, dentro desse aspecto, aqui fala assim, nessa contagem do 6º dia do homem, compromisso na bondade, Yesod Shebechesed. Para que o amor seja eterno, é necessário um compromisso, né? Você vê normalmente as pessoas dizendo assim, por exemplo, né? Parabéns para você, minha amiga, meu amigo, né? Né? Feliz aniversário, etc e tal, patati patatá, e depois no final diz lá, né? Uma amizade eterna, né? Aí na semana que vem, de repente, um não olha na cara do outro. Que amizade eterna é essa? O que aconteceu? Por que a amizade acabou? Porque não houve compromisso na bondade. O relacionamento entre pessoas, ele é movido pela bondade. Por isso que Deus criou o universo, criou este planeta e criou o ser humano para que habitar e todas as coisas pertinentes a este mundo, a este planeta, ele o fez com bondade. Bondade significa misericórdia. E compromisso na bondade significa eu estou compromissado com essa amizade, eu estou compromissado com este amor fraterno, eu estou compromissado com este amor para que ele seja eterno. É um compromisso. Por que amizades se rompem facilmente? Basta alguém falar não. Ela se rompe facilmente. Por quê? Porque não há compromisso. Há uma busca pessoal. As pessoas são egoístas. É para eu, é para mim. Ou seja, aquela famosa expressão lei de Gerson, né? Tem amizade para levar vantagem pessoal. Então não há compromisso. A mesma coisa se estende nos demais relacionamentos, bem como entre o marido e a esposa. Por que casamentos terminam facilmente da noite para o dia? Por que milhares e milhares de casamentos perduram no máximo por um ano? Porque não há compromisso na bondade. Amar é aplicar o atributo de bondade, de misericórdia. É ter compromisso com isso. Por isso, para que o amor seja eterno, é necessário um compromisso.
Um compromisso. Compromisso significa responsabilidade. Compromisso significa responsabilidade para nutrir, alimentar, fortalecer esse amor fraterno entre as pessoas, entre eu e a pessoa amada. Sem esse compromisso, o amor não é eterno. Entendeu? Então, por isso, um senso de união que torna o amor verdadeiro pelo esforço conjunto. Obviamente, aqui está se falando do quê? Não é somente uma pessoa no compromisso, nutrindo, alimentando, fortalecendo esse amor, esses laços fraternos, mas precisa ser mútuo. Por isso que existe aquela famosa expressão, só um amando, o amor não perdura, ele morre. Então, por isso que quando o relacionamento entre duas pessoas, seja qual for o nível, quando só um ama com compromisso e o outro não, porque ele é egoísta, é só para mim e é só para o eu, daqui a pouco essa pessoa que tem um compromisso, né, não vai mais, chegou no ponto, não tem mais como. Não tem mais como ter compromisso, não tem mais como nutrir, não tem mais como alimentar, não tem mais como sustentar. Secou. Porque do outro lado, não houve esse mesmo compromisso. Entendeu? Então, o esforço para que o amor seja eterno, ele precisa ser de ambas as partes. O mesmo compromisso, o mesmo grau, o mesmo nível desse amor fraterno. Então, o amor eterno requer uma conexão íntima, proximidade e apego, de tal forma que os dois, ambas as partes se beneficiem, os dois sejam felizes. Um só ser feliz não vai demorar muito, acaba. Então, portanto, esse vínculo produz frutos, e os frutos nascidos de uma união saudável, né? Então, há vários níveis de frutos dentro dessa união, desse amor verdadeiro, ok? Então, aqui os nossos sábios dizem para nós, no dia de hoje, dizendo, né, o seguinte exercício para o dia de hoje. Comece a erigir algo construtivo junto com alguém que você ama, né? Então, o exercício é o quê? Você e a pessoa amada, conversem os dois. Vamos fazer alguma coisa nova para o dia de hoje, juntos? Vamos erigir significa, vamos construir algo novo para o dia de hoje? E aí vocês exercitam esse amor com compromisso, um amor verdadeiro, ok? Baruch Hashem por isso. Vamos então para a nossa leitura para o dia de hoje, que está no livro de Êxodo, capítulo 13, a partir do verso 17 até o capítulo 15, o verso 26, ok? Vamos lá. Então, aqui nós temos aqui a saída do povo do Egito, e aqui nós temos a passagem deles de Sucote até Etam, né? Como o faraó teve de mandar o povo sair, Deus não o conduziu de Sucote pelo caminho da terra dos filisteus, porque era próximo. Pois Deus disse, o povo pode mudar de ideia ao ver os habitantes da terra, ir à guerra contra ele e voltar ao Egito. Assim Deus conduziu o povo pelo caminho do deserto, rumo ao mar de juncos. Os israelitas estavam armados quando subiram do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José e de seus irmãos, porque José fizera os filhos de Israel jurar por eles, por sua vez, fariam os seus descendentes jurar, dizendo, Deus certamente se lembrará de vós e de vossos descendentes, e quando isso acontecer, vós ireis fazer os vossos descendentes levar os meus ossos daqui com os vossos. Então é muito focado sobre aquela questão de Moisés levar os ossos de José. Mas segundo Rashi, os demais sábios falam que não somente os ossos de José foram levados do Egito, mas de todos os 12 príncipes do povo de Israel foram levados da terra do Egito para a terra prometida, ok?
Então, dessa forma, no dia 16 de Nissan, eles partiram de Sucote e acamparam em Etam, à beira do deserto. De Sucote em diante, Deus ia à frente deles de dia em uma coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite em uma coluna de fogo para dar-lhes luz, de modo que viajassem dia e noite. Deus não tirava a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, de frente do povo. Deus falou a Moshe dizendo, apesar de que os egípcios sofreram muito por causa das pragas, apenas seus primogênitos morreram. Os demais ainda não receberam o castigo que merecem por terem escravizado os israelitas. Além disso, enquanto o exército egípcio subsistir, os israelitas nunca se sentirão inteiramente livres de suas ameaças. Portanto, fala aos israelitas e que regressem a Sucote, viajando primeiramente para o norte, ao longo da margem oriental do Mar de Juncos, conhecido como Mar Vermelho também. Viajando primeiramente para o norte e vindo pela margem oriental do Mar de Juncos e depois para o sul. E acampem no vale diante dos dois picos da Pitom original, que doravante será conhecida como Pi Hahirote, boca da liberdade. Pois farei morrer o restante dos egípcios e assim libertarei os israelitas completamente. Manda o povo acampar entre Migdol e o mar, parando diante do monumento a Baal Tsefon, o único ídolo egípcio que eu deixei intacto a fim de despistar os egípcios, fazendo-os pensar que ainda tem alguma esperança de vencê-los. Acampareis de frente a ele voltados para o mar. Quando souber que estão retrocedendo, o faraó dirá sobre os israelitas: estão encurralados na terra, o deserto fechou-os, e eles não têm noção de como escapar dali. Tornarei o faraó obstinado, e ele os perseguirá, e então serei glorificado aos olhos do mundo por meio do fim de que o faraó e todo o seu exército sofrerão. E os egípcios, tanto os que morrerão aqui como os que permanecerem no Egito, lá na terra do Egito. Finalmente saberão que eu sou Deus. Como o faraó deu início à vossa escravização, será o primeiro a morrer. E assim fizeram. No dia seguinte, 18 de Nissan, os oficiais do faraó enviara com os israelitas, viram que o povo, embora se movimentasse em direção ao Egito, não havia retornado a Gohem ou a Goshen. Portanto, comunicaram a Faraó. Quando foi informado, então o rei do Egito, o Paró, fez com que os seus cortesãos mudaram de ideia em relação ao povo, pensando em todos os bens que eles tinham emprestado. Eles diziam, mas eles deram voluntariamente todas as suas riquezas aos israelitas. Eles disseram: o que fizemos? Mandamos embora Israel de nosso serviço? E no dia 19 de Nissan, o próprio faraó atrelou o seu carro de guerra, convenceu o seu povo a ir com ele. Tomou 600 carros selecionados, bem como o restante dos carros do Egito, arreando todos os cavalos que tinham sobrevivido às pragas, com oficiais do comando de todos eles, né? É interessante nós observarmos aqui, né, sobre a questão dos cavalos sobreviventes. Quando veio a praga e sobre todos os animais que estivessem no campo, haveria uma praga sobre eles e essa peste mataria todos os animais que estivessem no campo. Mas aqueles egípcios, né, que deram crédito à profecia, né, que Moshe disse, então eles fizeram o quê? Eles pegaram seus animais e guardaram, né, no interior dos currais, né, guardaram muito bem eles, não ficaram à luz do luar, né, da noite, e aqueles que ali permaneceram ao luar da noite
foram mortos, e aqueles que preservaram os seus animais dentro dos seus estábulos e currais, etc., foram preservados. E quando o faraó foi para perseguir os israelitas que tinham saído do Egito, eles foram os primeiros a ceder os seus cavalos para o faraó e o exército do faraó, né? Ou seja, eles temeram, entre aspas, a profecia naquele momento, preservaram os seus animais, certo? Mas logo em seguida, quando tiveram a oportunidade de ajudar na perseguição para a destruição e morte dos israelitas, eles foram os primeiros a ajudar. É o que você vê hoje. Muitos, fantasiados de faraó nos dias atuais, e ele envia, as suas forças, os seus exércitos, sejam eles do campo da saúde, sejam eles do campo da fiscalização, sejam eles, dentro do escopo municipal de segurança, e aqueles que estão dentro do seu nível de segurança, eles fazem o quê? Precisa ir atrás aí do trabalhador aí e prendê-lo. Infelizmente tem alguns que o fazem realmente com aquela gana de perversidade, de maldade, né? Foi isso que aconteceu com esses que preservaram os seus animais. Essa gana de perversidade, de maldade, de raiva. E é muitas coisas que você está vendo aí em vários vídeos através das redes sociais, né? Então, os tempos hoje, pessoas fantasiadas de faraó e de exército do faraó, trazendo sobre o povo, perversidade, maldade, com o objetivo de destruir e matar. Mas Deus é fiel ao pacto com a humanidade e eles não prevalecerão. Baruch Hashem. Continuando. Então, dessa forma, Deus tornou o faraó, rei do Egito, obstinado, e ele perseguiu os israelitas. E levou 2 dias, nos dias 19 e 20 de Nissan, para alcançá-los. Os egípcios, todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, perseguiram-nos e alcançaram-nos ao anoitecer no dia 20 de Nissan, enquanto estavam acampados perto do mar de Juncos, junto a Pi-Hahirote, diante de Baal-Tsefon, o último ídolo dos egípcios. O faraó aproximou-se da linha de frente, conforme prometera, que guiaria todo o exército, todo o povo. E os israelitas levantaram os olhos e avistaram os egípcios avançando atrás deles. Levantaram os olhos, temeram muito por ter visto aquilo. Então os israelitas clamaram a Deus e disseram a Moshe: foi por falta de sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrer no deserto? O que nos fizeste tirando-nos do Egito? Não é a mesma coisa de que te falamos no Egito? Quando Datã e Avirã disseram: deixa-nos em paz para que sirvamos aos egípcios? Pois seria melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. É o que você vê exatamente nos dias atuais. As pessoas, uma boa parcela das pessoas, preferem servir os faraós, os ditadores da atualidade, subjugando-se ao seu exército, e deixando de viver. É melhor as sepulturas que eles abriram para você cair dentro dela, do que você lutar pela vida, do que você lutar pela liberdade. Preserve os seus idosos. Tome as medidas regulares, realmente, de proteção, mas vá em frente. Enfrente a vida, lute, viva. E não caia dentro da cova que eles prepararam para você cair. Simplesmente isso. O Brasil superou 11 milhões de curados da enfermidade. 11 milhões, sem contar os outros tantos milhões de pessoas que tiveram contato com o vírus e não sentiram absolutamente nada e se tornaram assim
automaticamente assintomáticos. Ou seja, a vida, Deus está dando a vida. Mas os faraós oferecem a morte. E muitos aqui preferiram a morte no Egito. Preferiram cair dentro das covas abertas no Egito do que lutar pela vida. Lute pela vida. E não se entregue à morte. Essa é a mensagem. Mas quem quer morrer, boa morte. Ok. Porém Moisés disse ao povo, não temais, permanecer firmes e testemunhar a salvação que Deus realizará para vós hoje, porque os egípcios que vistes hoje, não vereis nunca mais. Deus lutará por vós, e vós vos calareis. Esse é o nosso clamor que precisa ser a Deus. Levando à frente, levando avante essa mensagem. Deus luta por você. Deus luta por vocês. Não se entreguem à morte. Lutem pela vida. Faça a sua parte e Deus fará a dele. E qual é a tua parte? Confiança em Deus e levar essa confiança às outras pessoas. Amados, negacionistas são aqueles que negam a vida. Negacionistas são aqueles que não reconhecem o direito de viver. Negacionistas são aqueles que negam o direito de lutar pela vida. Negacionistas são aqueles que querem que você negue o seu direito de viver. E Deus está mostrando, mesmo no meio dessa pandemia, Deus está mostrando, no caso específico do Brasil, mais de 11 milhões de pessoas que foram curadas de diversas faixas etárias. Já teve pessoas com 102 anos que saiu curada. Por exemplo, Deus está mostrando o poder da vida. Lute pela vida, faça a tua parte para que Deus possa fazer a dele. Continuando, nós estamos no capítulo 14, verso 15, a abertura do mar. Deus disse a Moshe, por que clamas a mim? Fala aos israelitas que sigam a viagem. Ou seja, Deus está falando para o povo israelita aqui. Moisés, por que você clama a mim? Ou seja, por que você está fazendo prece agora? Agora não é hora da prece, agora é hora de agir. É hora de lutar. É hora de seguir em frente. Era isso que Deus estava dizendo a Moshe. E ele disse, fala ao povo israelita, sigam viagem, sigam em frente. Ah, mas o mar está ali na frente. Como que nós vamos fazer isso? E Deus falou a Moshe, Deus disse, não é hora de fazer prece não. É hora de agir. É hora de seguir em frente, é hora de seguir a viagem. Avancem. Um olhou para o outro, né? E aí, o que nós temos pela frente aí? Homens valorosos, com confiança absoluta em Deus, lançaram-se mar adentro. Ah, eles queriam se suicidar? Não. A ordem de Deus não foi, eu vos conduzirei até a terra prometida. Deus não disse, eu te levarei, eu vos levarei à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Esses varões valorosos, eles se lançaram no mar porque eles tinham a certeza, este é o caminho para ir à terra prometida, então vamos embora, seguimos em frente. Vamos ter que atravessar nadando? Vamos atravessar. Ele nos conduzirá em segurança até o outro lado. E quando eles se lançaram, e quando as águas chegaram aos seus pescoços, né, como diz os nossos sábios, Deus abriu o mar. E através de 12 túneis, as 12 tribos passaram mar adentro, em terra enxuta, e foram até o outro lado, em segurança. Então, quando a ti, disse Deus a Moshe, ergue teu cajado e levanta teu braço sobre o mar de juncos, e abre-o, e os israelitas entrarão no meio do mar por terra seca.
Quanto a mim, tornarei os egípcios obstinados de maneira que entrarão atrás deles. Assim serei glorificado aos olhos do mundo por meio do que então acontecerá ao faraó e todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros, quando eu os afogar no mar. Os egípcios saberão que eu sou Deus quando eu for assim glorificado por meio do faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus que avançava à frente do acampamento israelita moveu-se e seguiu atrás dele. A coluna de nuvem também se moveu da frente dos israelitas e colocou-se na sua retaguarda. Ela foi e posicionou-se entre o acampamento egípcio e o acampamento israelita. Portanto, houve nuvem e escuridão para os egípcios, pois a coluna de nuvem ocultou a luz irradiada pela coluna de fogo para o povo judeu. E também estava tão escuro que os egípcios, que eles não conseguiam enxergar o acampamento israelita. Porém, embora estivesse escuro para os egípcios, a coluna de fogo iluminou a noite para os israelitas, porque a coluna de nuvem obstruía a visão dos egípcios. Um acampamento não se aproximou do outro durante os primeiros 2 terços da noite. Moisés levantou seu cajado, seu braço sobre o mar, e Deus recuou o mar durante toda a noite com um forte vento leste e transformou o mar em terra seca. As águas se abriram. Os israelitas entraram no meio do mar por terra seca e a água formou uma muralha para cada tribo, à sua direita e à sua esquerda, ou seja, são os 12 canais pelos quais eles passaram. Então os egípcios, todos os cavalos, carros e cavaleiros do faraó, perseguiram os israelitas e entraram atrás deles no meio do mar. Durante a 3ª vigília da noite, que já é o princípio da manhã, Deus olhou para o acampamento dos egípcios e confundiu-os com a coluna de fogo e a coluna de nuvem. A coluna de nuvem transformou o fundo do mar em barro sobre os egípcios, e a coluna de fogo fez do barro ferver, de maneira que os cascos dos cavalos se desprenderam. Deus então fez cair todas as insígnias dos carros e emitiu trovões. Tudo isso confundiu o acampamento dos egípcios. Deus assim tirou as rodas de seus carros, tratou os egípcios pesadamente, sacudiu os ocupantes dos carros, deslocando as suas articulações. Os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois Deus está lutando por eles contra o Egito. Enquanto atacavam os egípcios no mar de juncos, Deus simultaneamente feria muito mais no Egito, aqueles que ficaram lá na cidade do Egito. Deus disse a Moshe: levanta teu braço sobre o mar, para que as águas que se mantinham eretas, permitindo que os israelitas e os egípcios atravessassem o mar, venham abaixo e voltem ao seu estado normal, cobrindo os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés levantou o seu braço sobre o mar ao amanhecer, no dia 21 de Nissan. O mar voltou ao seu estado normal, enquanto os egípcios fugiam em direção a ele, pois os egípcios estavam tão confusos a essa altura que fugiram para dentro do mar. Então Deus revolveu os egípcios no meio do mar, e eles subiam e desciam, subiam e caíam dos seus carros e dos seus cavalos. Então as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar atrás dos israelitas. Nenhum deles sobreviveu. Os israelitas, porém, tinham andado em terra seca no meio do mar, com a água formando para eles uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Assim, neste dia, Deus salvou Israel do Egito. Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. Quando Israel viu o braço forte que Deus exercera contra os egípcios, o povo temeu a Deus, acreditou em Deus
e em seu servo Moisés. A partir do capítulo 15 agora, o cântico junto ao mar de juncos. Então, ao verem que Deus milagrosamente os salvara dos egípcios de uma vez por todas, Moisés e os israelitas cantaram este cântico a Deus. Cantarei a Deus porque Ele é mais elevado do que qualquer outro ser elevado. Só Ele é absolutamente supremo. Não existe outro supremo. Só Ele é Deus. Só Ele é supremo. Ele lançou cavalo e cavaleiro no mar. Cantarei a Deus, Ele é elevado. Ele lançou cavalo e cavaleiro juntos no mar. O poder e a retribuição de Deus foram a minha salvação. Este é meu Deus. Construirei para ele uma morada, o templo. Proclamarei sua glória a todas as nações da terra. Não sou o primeiro a fazê-lo. Ele é o Deus de meu pai. Isto é, o mesmo Deus que ele cultuava. Eu o enaltecerei. Deus é o Senhor da guerra. Deus trava suas guerras, não com armas, como faz o rei mortal, mas com o seu nome. E mesmo quando Deus está em guerra, Deus simultaneamente manifesta seu nome, misericórdia, Havaiá, sustentando todas as suas criaturas. Ele atirou os carros e o exército do faraó ao mar. Seus oficiais de elite foram submersos no barro, em que o fundo do mar de juncos se transformou. Logo que eles submergiram, as águas fundas os cobriram. Eles desceram às profundezas como uma pedra. Tua mão direita, ó Deus, que é adornada com poder. Tua mesma mão direita, ó Deus, demonstra seu poder quando destrói o inimigo. Ademais, tua mão direita, ó Deus, é adornada com o poder de fazer o bem. A sua destra é benevolência. Enquanto a tua mão esquerda é de infligir castigo, severidade, Gevorá. Porém, quando obedece à tua vontade, a tua mão esquerda é de infligir castigo, né? Ela vai para aqueles que obedecem à tua vontade. Teu povo evita o castigo e a tua mão esquerda, né, evita de agir assim, pois a tua destra é a destra de misericórdia. Tua mão direita, ó Deus, de modo que ela destrói o inimigo, em vez de punir o teu povo. Além disso, tu esmagas o espírito do inimigo apenas com a tua mão direita, ó Deus, que é adornada com poder. Quando levantas essa mão em tua grandiosa majestade, tu sempre destrói os que se erguem contra ti, entre os quais se incluem todos os que se erguem contra o teu povo judeu. Tu sempre lanças tua fúria contra eles, ela os consome, como consumiu os mais perversos dos egípcios, atirando-os à água, não como pedras que afundam rapidamente, mas como palha, que oscila facilmente de cá para lá nas profundezas. Ao sopro de tuas narinas flamejantes, por assim dizer, as águas secaram, tornaram-se sólidas e amontoaram-se. As correntes fluídas ficaram eretas como uma muralha. As águas fundas solidificaram-se no coração do mar e os egípcios chocavam-se violentamente contra elas. O inimigo, Faraó, dissera a seu povo, a fim de convencê-lo a juntar-se a ele: perseguirei, alcançarei, repartirei igualmente os despojos convosco. Meu desejo se saciará com eles. Desembainharei minha espada, minha mão os espoliará. Mas sopraste com teu vento, o mar cobriu-os, apesar de que os melhores deles submergiram nas águas poderosas como chumbo, isto é, mais rápidos que pedras, de maneira que sofreram por menos tempo, afogaram-se mesmo assim. Quem é como tu entre os poderosos, ó Deus? Quem é como tu, resplandecente em santidade, temido pelos que te oferecem louvores? Pois eles sabem que jamais
poderiam louvar-te suficientemente, realizador de milagres? Tudo está suspenso por tua mão, de modo, quando inclinaste tua mão direita, teus inimigos desceram, a terra os engoliu. Quando chegarmos à terra de Israel, veremos com tua bondade, tu conduziste o povo que redimiste, e com tua força tu o guiaste do Egito, a tua santa morada, a terra de Israel. Logo nações haverão escutado que o mar se abriu, e se terão enfurecido com isso, pois não suportam ver a tua glória. O terror se terá apossado dos que habitam na Filisteia, pois temerão a nossa retribuição, por haverem matado os membros da tribo de Efraim, que saíram do Egito antes do momento designado. Então, os chefes de Edom se terão desorientado, em um tremor se terá apossado dos poderosos de Moabe. Todos os habitantes de Canaã se terão derretido, isto é, estarão totalmente desmoralizados pelo medo. Medo e pavor cairão sobre eles, e se calarão como pedra, com temor da grandeza de teu braço, até que tua nação, os israelitas, passe primeiramente o rio Arnon, ó Deus, e mais adiante, até que esta nação, os israelitas, que tu adquiriste com atos grandiosos, portanto, amas, passe o rio Jordão, tu os levarás e os plantarás em sua terra, concentrados em torno do monte de tua herança, o monte Moriá, local do templo permanentemente, que substituirá o tabernáculo. Este monte é tua herança, porque em sentido figurado se situa precisamente abaixo do lugar que tu, ó Deus, preparaste para a tua morada, o santuário celestial. Ou seja, na posição geográfica, o Monte Sinai, ele está um pouco abaixo do monte, o Monte Sinai está um pouco abaixo do Monte Moriá, onde posteriormente o templo seria edificado, né, lá em Jerusalém, o grande templo Beit Hamikdash. Então o Monte Moriá, né, onde tudo começou, todas as coisas, desde a criação, e onde posteriormente foi erigido o Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, ele está situado acima do Monte Sinai, né? É isso aqui que os sábios e o comentário de Irache está trazendo para nós. Então, Deus, tu reinarás para todo sempre. Quando os cavalos do faraó com seus cavalos e cavaleiros foram ao mar, e que Deus fez voltar sobre eles as águas do mar, enquanto os israelitas haviam andado por terra seca no meio do mar, as mulheres também se inspiraram para cantar. Miriam revelara-se uma profetisa antes de Moshe nascer, quando era apenas irmã de Arão. Tomou na mão seu tamborim, e todas as mulheres a seguiram com tamborins e danças. Miriam dirigiu-as em um cântico responsorial. Cantai a Deus, porque ele é extremamente elevado. Cavalo e cavaleiro lançou no mar, prosseguindo até o fim, como o que os homens haviam cantado. No futuro, quando ressuscitarem Moshe e os israelitas que saíram do Egito, entoarão novamente esse cântico a Deus, entrando em Jerusalém, no tempo da redenção, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, ok? Continuando, né, verso 22, os israelitas então recolheram os ornamentos de ouro e prata e pedras preciosas. No dia 22 de Nissan, ainda estavam ocupados recolhendo esses bens, de modo que Moshe teve de forçosamente fazer partir os israelitas do mar de juncos. Eles voltaram a Etã e saíram do deserto de Shur. Andaram 3 dias no deserto sem encontrar água. E no dia 25 de Nissan chegaram ao córrego, conhecido como Mará.
mas não puderam beber água, esse córrego Mará, porque era amarga, é o significado de Mará. Por isso se chamava Mará. Porém, em vez de pedir respeitosamente a Moisés que rezasse em seu nome por água, o povo queixou-se com impertinência contra Moshe, dizendo: o que beberemos? Moisés clamou a Deus, proferindo uma oração, e Deus mostrou-lhe uma árvore. Ele jogou um ramo dela na água e a água tornou-se doce. Ali, um decreto e uma norma Deus deu a eles. Deus então disse, referindo-se a si mesmo na terceira pessoa: se ouvires atentamente a voz de Deus, teu Deus, concordando em fazer o que ele diz, e não só te comprometeres, mas realmente fizeres o que é justo a seus olhos, escutando cuidadosamente os detalhes de todos os seus mandamentos, cumprindo-os e observando até todos os seus decretos, isto é, mandamentos cujo fundamento está além do entendimento humano, então Deus prosseguiu na primeira pessoa dizendo: eu, Deus, não te infligirei nenhuma das doenças que infligi no Egito durante as pragas. E mesmo que por alguma razão eu te inflija qualquer uma dessas doenças, isso não importará, porque eu sou Deus que te cura, sou confiável para curar-te delas. Contudo, em geral, se aceitares minha autoridade e seguires meus mandamentos, tal atitude por si mesma te curará a priori de toda a enfermidade. O povo acampou junto ao córrego Mará por 6 dias. Ok? Então essa nossa sétima aliá do 7º dia de Pessach, né? E amanhã nós teremos aí a nossa 8ª aliá da semana de Pessach, que está no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 15, a partir do verso 19, e vamos até o capítulo 16 e o verso 17, ok? Rapidamente, para nós finalizarmos aqui, né, queremos deixar a mensagem: o poder não está na mão, né, nas mãos dos homens, né? Então, nesse tempo da contagem do Homer, os sábios trazem para nós a reflexão para nós pensarmos sobre isto. O poder não está nas mãos dos homens. E os nossos sábios trazem exatamente sobre isso os dias de Mordecai e Hadassa, a rainha Esther, nos seus dias, né? Então os sábios nos falam que por ordem do rei Ahasverosh, ou Assuero, Hamã tinha que buscar Mordecai, vesti-lo com roupas imperiais e conduzi-lo pela cidade no cavalo do rei. Conforme segundo os nossos sábios dizem, como está escrito no Midrash Rabbah, referindo-se a Megilat de Esther, capítulo 10, verso 4, o rolo de Esther, ou o livro de Esther, Mordecai estava estudando o Torá com as crianças. Quando Hamã chegou, preocupado com as crianças, Mordecai pediu a elas que fugissem para não serem alvo das maldades de Hamã. Porque naquele momento Mordecai não conhecia as intenções de Hamã. As crianças responderam, caso Hamã quisesse matá-las, elas morreriam junto com Mordecai. Pediu então que elas começassem a rezar. Então naquele momento, Hamã, quando chegou, Mordecai estava estudando o Torá com as crianças. E quando ele viu Mordecai se aproximando, então ele disse às crianças: fujam, porque não sei qual é a intenção de Hamã. Pode ser que ele queira matar as nossas crianças. Então as crianças responderam para Mordecai: nós não vamos fugir, nós vamos ficar contigo, nosso professor, nosso mestre. Se tivermos que morrer, nós morreremos junto contigo. Vejam o grau da sabedoria, do conhecimento e do amadurecimento dessas crianças. Por isso diz o proverbista: ensina a criança no caminho que deve andar.
porque mesmo depois de certa idade, eles não se desviarão da verdade. Por isso que como podemos dizer, por isso que a tática socialista comunista dos ditadores desde a antiguidade foi exatamente ensinar nas crianças desde pequena a ideia socialista comunista, como é uma maravilha, que o socialismo comunista é maravilhoso. E ensinando as crianças desde pequena, vejam bem, uma das táticas usadas para aqueles que gostam do socialismo comunista, uma das táticas usada, isso já era usada já na antiguidade, né? Principalmente na cortina de ferro, conhecida como era a União Soviética da antiguidade, né? Então, o professor comunista, ele ensinava as crianças dizendo: querem ver só como que Deus não existe? Peçam para Deus pão, para ver se Deus dá pão para vocês. E as crianças começavam a gritar: Deus, dá-nos pão, Deus, queremos pão. E nada acontecia. Mas aí o professor, ele dizia assim: agora peçam para Stalin dar pão para vocês. E as crianças começaram a gritar para Stalin dar pão para elas. E no teto da sala de aula, eles já tinham preparado vários lugares ali, que o alçapão sendo aberto, caía pão do teto. Aí o que aconteceu? Conforme as crianças começavam a criar pão, aqueles que estavam responsáveis para abrir o alçapão, eles abriam o alçapão e começava a cair pão. E as crianças pegavam os pães e comiam. Então, desta forma, né, os professores socialistas comunistas foram ensinando as crianças a amar esse regime. E depois dessa lavagem cerebral, amados, só por Deus para reverter essa lavagem cerebral. Por isso que você vê, infelizmente, né, muitos professores que defendem o socialismo comunista. Você vê muitos professores, muitos alunos de universidades, e hoje, infelizmente, muitos estão infiltrados em diversas camadas da sociedade, desde a mais simples até a mais sofisticada. Isso representa o próprio meio político, o próprio meio da justiça, do Ministério Público e por aí afora vai, certo? Muitos que são exatamente o quê? Socialistas comunistas. Mesmo vendo que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, na sua história, mesmo assim eles dizem que é um regime maravilhoso. Só cego para ver uma coisa dessa, só aqueles que têm lavagem cerebral para aceitar um negócio desse. Por isso existe aí uma das antigas, né, sarges, né, sobre isso daí, né? Pessoas nesse nível, quando entram na sala de aula, né? Então, o desenho mostra lá a cabeça da pessoa sendo aberta, o cérebro sendo tirado, e o professor socialista comunista dizendo para ele: você não vai precisar disso, você não vai usar o seu cérebro. É exatamente isso daí, né? Numa linguagem figurada, o que se faz realmente desde a mais tenra idade num campo socialista comunista. Se o regime fosse tão bom, Venezuela não é o que é. E nem naquilo que a Argentina está se transformando lá para o lado do sul. Ok? Então pense nessas coisas aí. Então, dessa forma, as crianças aqui, já muito bem instruídas e devidamente amadurecidas com a verdade, ficaram do lado do professor, que é verdadeiro, real e que é compromissado em ensinar a verdade. Então elas falaram para Mordecai: não, nós ficaremos contigo, professor. O que acontecer contigo, nós estamos contigo. E contigo ficaremos. Então, quando a Ramã se aproximou de Mordecai, o que estava estudando com as crianças de Israel. Então, Ramã queria saber o que Mordecai estava ensinando às crianças. Então, Mordecai respondeu: eu estava estudando com elas sobre Sefirat HaOmer,
a contagem do Homer, que era trazida no tempo, porque era dia 16 de Nissan. Ramã indagou a esta oferenda se era de ouro ou prata. Mordecai respondeu que não era uma oferenda nem de ouro e nem de prata, nem mesmo de trigo, mas sim de cevada. Ramã perguntou então qual era seu valor, e Mordecai respondeu a ele: Asirit haefá, ou seja, 1/10 de efá, que equivale aproximadamente 1,6 kg de cevada. Ramã retrucou a Mordecai dizendo: o 10º de efá venceu os Aseret Halafim Kikar Kesef, ou seja, o 10º da efá venceu os 10.000 talentos de prata que Ramã havia oferecido aos tesouros reais quando exterminasse, o povo judeu. Então, o propósito de Ramã era entregar ao cofre do rei 10.000 talentos de prata, assim que ele terminasse, assim que ele terminasse, ou seja, exterminasse o povo judeu. Hayo lo irie. Hayo lo irie, que significa que nunca aconteça isso. Ok? Nossos sábios então disseram, segundo o Midrash Rabbah, Vaikra 28:6, Al tehi mitzvat haomer kala benecha, ou seja, que não pareça a mitzvah de Homer pequena perante os teus olhos. Embora a quantidade dessa oferenda seja tão pouca, não devemos menosprezá-la. Ela nos ensina que o ser humano está impossibilitado de dar algo ao Todo-Poderoso. Pequeno é o homem e pequena é a sua oferenda. O Rav Moshe, de abençoada memória, ele disse num dos seus livros sobre o milagre de Purim e a oferenda de Homer, que ambos aparentam ser algo da natureza. Ambos demonstram também que o verdadeiro condutor do universo é o Todo-Poderoso e que o homem não tem poder algum nas mãos para mudar alguma situação. A vontade do Todo-Poderoso, após a criação, foi que o mundo seguisse de modo natural. Prova de que a natureza, tudo e todos são conduzidos por ele, é que o valor numérico da palavra natureza no hebraico, que é hatevá, ela tem um valor numérico no seu total de 86. E a palavra Elohim ou Eloquim, ela tem o mesmo valor numérico, ou seja, 86. Dessa forma, dizem os nossos sábios, o poder não está nas mãos dos homens. O poder está, sempre esteve e sempre permanecerá nas mãos do Todo-Poderoso. Por isso, faça a tua parte, confie em Deus e Deus fará a sua parte. O poder está nas mãos do soberano do universo. Uma boa conclusão do Shabat e um bom início do 8º dia de Pessach. E amanhã, às 14 horas, estaremos aqui para a nossa 8ª leitura de Pessach, para que nós possamos cada vez mais continuarmos aí, contar o Homer e aprender as suas ricas lições. Conte hoje à noite, o Homer. Amanhã, na nossa tarde com a Torá, estaremos trazendo aqui a contagem do Homer com os seus ensinamentos. Shabbat Shalom. Até amanhã.